Acompanha o canal e curte o conteúdo que eu fabrico nesse vídeo, que é mais uma parte de a segunda o episódio, se eu não me engano, segundo ou terceiro da série Como construir um torno caseiro de qualidade. Aí nesse vídeo eu vou passar umas dicas para construir o barramento de vocês, e que é o que muita gente me pediu e é o tema principal do vídeo. Aí também tem mais uma dica da construção de uma mesa assim, onde você vai ter a sua máquina em cima e tal. Mas aí vamos por parte. Também tem gente que me perguntou sobre eu tenho umas réguas aqui que eu fabriquei, que essas réguas de desempenho, que ela é uma superfície plana. Eu tenho um vídeo falando da construção delas no canal, vou deixar aí o link na descrição. E também, para ninguém ficar perdido e fazer uma pergunta que às vezes no vídeo anterior eu comentei, eu vou deixar o vídeo antecessor a esse aí na descrição também, para não ficar algo completo, porque assistir o segundo capítulo e sem assistir o primeiro vão ficar perdidos e vão perder umas dicas. Não se esquece aí de deixar seu like e comentar aí qual é a sua dúvida, que eu vou ver se eu consigo lhe ajudar a construir sua máquina, porque eu já sofri bastante para construir minha ferramenta. Eu comentei pouco isso, mas para chegar nessa maquininha quebra-galho aqui, não, isso aqui é a quinta vez para frente que de tentativa para chegar nessa maquininha aqui. Ela tá aqui desde 2018, eu uso ela direto, tudo que eu preciso usinar eu usino nela, minhas coisinhas e tal, porque eu tô fabricando um carrinho aqui, um brinquedinho aí, um sonho de criança e tal. Não dá mais nem para dizer que é criança e tal, porque pela idade. Mas é o seguinte, se toda coisinha que eu precisasse usinar eu fosse levar para um torneiro, meu, esquece, desiste disso aqui que eu ia estar falido. Então uma máquina dessa aqui, meu gente, é algo assim para quem mexe com oficina ou é um robista aí. Não, é indiscutível que uma máquina dessa aqui é algo assim fantástico e necessário. Mas assim, tipo, se for fazer uma máquina dessa aqui sem precisão, meu, isso aqui é uma dor de cabeça. É ferramenta que quebra, é peça que você mata, não consegue ter um aproveitamento. Voltando aqui, que eu quase esqueço, antes de passar as dicas do barramento. Muita gente me perguntou a tinta que eu uso ali. No vídeo da fabricação daquelas peças, eu falo, mas eu vou repetir aqui, que é esse xadrez aqui. Mas se encontrar, é a quarta vez que eu tô gravando isso aqui, porque chega gente, coisa, eu erro uma palavra e tal. Mas é o seguinte, eu escondendo aqui para não precisa mostrar a tinta específica para esse fim. Alguns apelidam ela de azul do engenheiro, mas assim tem outro nome, só que eu não lembro esse nome. Aí, como quebra-galho, porque eu não tive tempo para sair na rua para caçar, aí também uma correria danada, eu quase não consigo tempo para fazer minhas coisas, tanto que tá uma bagunça danada aqui, muito lixo aqui, que eu tava limpando esse beco aqui para botar essa estrutura aqui. Aí falta até pegar nela para terminar, que tá em cima de pau e campana velha, porque eu não tive tempo de terminar os pés dela. Que ela é uma mesa onde o barramento do torno vai ficar em cima e consequentemente a máquina vai ficar em cima dela. Aí a dica que eu vou já passar sobre essa mesa, que é interessante para quem quer fazer uma máquina e às vezes tem só um piso ruim desse daqui, e tipo, é uma confusão danada, porque na parte profissional dos tornos fabricados, quando um torno é muito grande, ele acaba tendo mais de um pé.
Normalmente tem 3. Meu, gente, é uma confusão que vocês não têm tamanho para alinhar aqueles 3 pés. Um torno de 2 pés já é uma confusão pequena. Agora multiplica por 3 pés, que aí vocês vão ter ideia do problema que é um torno com 3 sapatas. Porque as 3 regiões onde os pés vão ficar tem que ser nivelada entre si. Aí é que começa a briga. Aí eu fiz desse jeito aqui. Vai ser só 3 pernas. Porque se eu faço 4 pernas, 4 patinhas para encostar no chão, se uma dessas patas não encostar, ela ficar em falsa, o peso da própria máquina desce, aí deforma, aí esse tampo dessa mesa ele se torce. Aí torceu esse tampo, consequentemente ele torce o barramento um pelinho de nada. E um pelinho, gente, em parte de usinagem, máquina operatriz, é um bicho monstruoso. Às vezes o torno tá alinhadinho, isso profissional, o torno profissional também vai sofrer com isso. Aí um pé tá desalinhado, torceu o barramento um pelo, aí pronto, seu torno começa a usinar cônico e você fica aí achando que sua máquina não presta, mas é só por causa de um pé. Então, aí quase eu pulando aqui para fazer esse quebra-galho aqui, usei um desse xadrez, só que como ele tem água, aí eu preciso misturar com óleo, aí eu acabei usando um pouco de tine para fazer a misturagem entre o corante dissolvido na água que está aqui dentro com óleo para ele não secar, que o segredo daqui é ele não secar para na hora de fazer as comparações. E como eu já expliquei isso aqui várias vezes, só que a gravação não prestou, eu tô todo avermelhado de pegar naquela peça. Porque é o seguinte, tem muita gente aí que constrói aí uma tal retífica, o apelido que eles deram para a máquina, que é um monte de cantoneira lá com uns metalão, uns rolamentinhos para correr o negócio, para cortar e fazer um rabo de andorinha. Uma ferramenta que bota lá uma chapa, aí bota a lixadeira nessa máquina, que é a tal retífica que o camarada fala. Aí muitos desses eu tô vendo que quebra a cara, porque manda ali a lixadeira, aí corta a peça, aí no final ela tá toda enjambrada, porque ou o calor entorceu a peça todinha, enjambrou a peça toda, ou a própria estrutura da maquininha que eles fizeram não favorece, aí corta o trem torto. Gente, eu sempre me perguntei como é que nasceu o primeiro torno, sendo que a grosso modo precisa de um outro torno. Porque vamos imaginar aqui, para construir um cabeçote aqui, precisa ter uma usinagem precisa. Eu não levei isso aqui num torneiro, mas assim, foi um puta de um trabalho para fabricar esse cabeçote aqui sem levar num torno. Porque eu tive que achar um eixo que desse um rolamento, que desse em outro lugar, que desse tudo certinho aqui. Isso que foi uma confusão. Aí para ajustar todos esses rolamentos cônicos, eu soldei na ponta desse eixo um parafuso, botei essa porca para chamar essa polia para cima desse rolamento, aí puxa esse eixo, aí puxa esse outro rolamento, aí ajusta esse conjunto. Foi um trampo fazer isso daqui sem um torneiro. Então, imagine numa época que nem um torno existiu, aí não tem como aproveitar uma peça já usinada. Gente, como é que vocês querem fazer um barramento, sendo que vocês não têm uma plana para fazer isso? Então, a dica desse vídeo é essa. Uma das dicas que eu já passei, uma que foi usar 3 pernas aqui, que eu vou detalhar isso aqui já já, que é a régua de desempenho. Só que se você for para comprar uma dessa daqui, você fica refém se ela tá boa ou não. E eu botei uma aqui, mas é um conjunto de 3 peças que faz elas trabalham entre si, aí no final tem 3 peças com uma planicidade bem legal. Mas é o seguinte, gente, isso aqui é demorado, o vídeo tá aí embaixo,
Ó, é sobre o torno caseiro, tá no título grande assim, torno caseiro, o segredo do sucesso e tal. Aí eu tô segurando essa régua aqui no vídeo, na thumb. Aí, gente, é complicado. Se for para comprar isso daqui, as 3 peças novas para não sofrer, porque se for comprada uma, quando ela tiver desalinhada, empenada, torta, você não consegue ver. E com as 3, você trabalha entre elas com o método que eu explico no vídeo, que é o método dos 3 planos. Eu achei pouca coisa no Brasil aqui, mas assim no canal do Renato Trocando os Conhecimentos eu achei bastante coisa. E bastante coisa nos canal russo e um pouco nos canal americano. Só que eu não falo russo e nem inglês. Então fica assim um pouco complicado. Aí eu tive que dar meus pulos. Eu tive sorte de achar o Renato, do canal Renato Trocando os Conhecimentos, que ele fez umas réguas dessas já para fazer a máquina dele. A ideia veio de lá. Essa régua é o segredo do sucesso para construir o barramento, que é a parte que mais o povo vai sofrer, vai ser com barramento. Porque eu, na minha situação, após fazer isso daqui, eu já consigo usinar alguma coisa, mas eu só consigo se eu tiver um barramento. Vamos supor que já tem um barramento. Aí isso aqui tá vibrando e tal, não tá legal. Aí você fabrica a nova peça. Aí como é que fabrica? Dá para usar uma luneta. Aí a luneta você faz... Ah, as minhas ferramentas aqui jogadas. Eita! A luneta, algo mais simples e bruto possível. Isso aqui, ó, só resto, bagaceira velha. Ela nem corre linear no barramento. Eu tenho que botar no barramento, travar ela no barramento e para alinhar ela na peça, para aí sim trabalhar. Aí muitos, aqui a dica já dessa ferramenta, deixar aqui meio pincelado, mas eu tenho um vídeo aí no canal que eu fiz ela, mas assim não é algo muito dedicado. As pontinhas aqui eu enchi ela com Foscoper, que é varetinha de solda para cobre. O segredo aqui é fazer uma camadinha aqui. Aí ela levanta o maçarico, derretendo a vareta, com aqui líquido ainda. Aí ela levanta para derreter e aquela gota pingar e cair aqui. De tal forma que ela já pingue de um jeito que ela já começa a solidificar para começar a acumular. Porque aqui tem uns 3 milímetros de material em cima de cada bichinha dessa. Aí ela não agride a peça porque ela tem o que se sacrificar encostando na peça. Gente, uma ferramentinha dessa daqui é fantástico. Ela quebra um galho. Ela, apesar dela ser bruta, feia desse jeito aqui, ela muda drasticamente o resultado aqui. Porque se eu for usinar um tubo aqui e tiver solto, ele vibra muito, não tem condição. Botou aqui, isso aqui virou uma máquina quase profissional. Quase profissional mesmo, porque ela fica tão firme porque tem esse apoio aqui. E se eu botar a luneta aqui e trabalhar no meio, eu tenho a luneta aqui com outro apoio. Então fica uma máquina assim, que até o serviço rende mais porque tu consegue tirar mais material. Aí... Desculpa, mas é assim. Segredo do sucesso tá nessa régua aqui, que aí você consegue alinhar o barramento. Alinhando o barramento é a parte que muita gente vai sofrer. Mas se alinhar o barramento, pode ser barramento quadrado, rabo de andorinha, com aquela régua tu alinha a peça de novo. Se seu torno desgastar, tendo aquela ferramenta, tu alinha de novo e tá pronto de novo. Tua maquininha ela vai ter uma qualidade assim que você vai ter gosto. E essa é a dica do vídeo. Aí eu deixei esse vídeo aqui para passar essas dicas.
Eu não vou explicar como é que eu fiz essa bicha, porque eu já tenho um vídeo puramente dedicado para isso. Eu vou deixar aí embaixo. Aí, gente, a mesa, que é uma dica que eu vou deixar aqui, que como os tornos profissional, eles são meio que fundidos a essa aqui que eu chamo de mesa com barramento, então acaba sendo um conjunto só. E como eu comentei no começo do vídeo, que o problema das patas, o torno tá desalinhado com o chão. Aí para contornar esse defeito com essa mesa aqui, eu construí ela pensando nesse efeito. Ela tem 3 patas, uma que vai ficar ali naquele canto aqui e uma no meio daquela pata ali. 3 pontos, gente, porque imagina, se for 4 pontos no chão e tiver uma pedra aqui, aí já fica gangorrando. Se for 3, onde ela bate, ela é obrigada a sentar porque ela só tem 3 pernas. Aí tem que ter um capricho, porque essa travessa de chassi aqui, eu procurei soldar ela o mais baixo possível para virar uma estrutura o mais rígida possível. Aí tá todo soldado aqui os cantos e tal. Soldado, tudo que eu consegui soldar aqui eu soldei. Tem uma soldinha ali e tal. Pra ir soldado aqui em cima também. Ela tá assim meia faltando tinta, porque eu botei para pintar esse motorzinho e ela no mesmo dia, só que a tinta mal deu pro motorzinho e aqui ficou meio sombreado, tanto que em alguns cantos tá bem ralinha a tinta. Mas assim, em comparação à coisa feia toda preta e branca que tava antes, aqui ficou algo um pouquinho apresentado. O pouco de tinta que tinha eu foquei aqui em cima, que é a parte mais visível. Isso aqui já é para construir o cabeçote fixo. Isso aqui é um resto de pistão. Isso aqui eu estou usando só resto que eu tenho acesso aqui na oficina. Aí como eu tenho um rolamento muito grande para botar aqui, aí esse tubo já chega a ser pequeno, mas ele ainda dá por causa do outro rolamento que vai ficar aqui atrás. Eu fabriquei essa peça daqui na prensa, tanto que ela é toda bruta. Isso aqui é uma chapa de 10 mm, uma barra chata, que eu na prensa eu botei para fazer a volta. Aí soldei a emenda aqui depois. Aqui eu tenho menos de 120, porque o rolamento mede 120. Aí eu vou fabricar esse mancavo, vou ver se eu faço outro vídeo, mas é assim. Eu mal tô tendo tempo para fazer as coisas. O carrinho tá aqui, eu não consigo mexer nele por esses dias. Eu tenho que arrumar essa bagunça que tá aqui, que eu arrumei aqui, mas eu não tive tempo para terminar, então tá com a bagunça aqui pelo caminho. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e pergunta aí o que é que você tem dúvida, que eu vou dar um jeito de sanar. Aí, mais um ponto a se observar na construção de um barramento é que a largura do barramento influencia no final. Tanto que tornos profissionais quanto mais o barramento dele é largo, mais firme ele consegue trabalhar. E eu acho que foi até um dos pontos que eu consegui ter um certo aproveitamento aqui, porque tem mais ou menos 14 centímetros aqui esse barramento. Ele conseguiu ser firme o suficiente para compensar os material fino que foi empregado nele. Não que vocês vão usar material fino, que eu não recomendo isso aqui. Esse material aqui deve dar uns 8 mm. Ao meu ver é pouco. E aqui o melhor mesmo seria um material de 13 mm, mas eu não tinha na época e continuo não tendo. E como esse torneio aqui eu vou reservar ele só para fazer coisas mais leves depois que estiver pronto. Porque quando esse aqui estiver pronto, esse aqui é que vai pegar o trampo pesado. E eu estou construindo ele para ter uma firmeza boa. Porque com aquela ferramenta eu consigo. Porque aqui ó, esse
eu já comentei e comentando de novo aqui. Isso aqui tá tudo empenado com a solda que eu fiz nela. Eu soldei, mas eu sabia. Não tem como, gente, fazer isso daqui soldado e não empenar. Não tem como. Se você der um ponto na peça, ela mexeu um pouco, um pelo de nada, mas mexeu. Não tem jeito. Imagina dar uns cordãozinhos aqui. Não tem jeito, gente. A peça ela vai acabar mexendo. Não tem para onde correr. Aí com aquela ferramenta eu contorno essa situação e é o que muita gente sofre. Assim, fazendo esse torno lentamente, apesar de eu já ter passado até o tempo que eu falei que eu ia terminar ele, que eu dei assim um tempo de 5 meses, só que já estamos no mês 7. Tô até fazendo aniversário pelos próximos dias. Dia 17 e tal. Gente, voltando aqui. Assim, para quem for espelhar algo parecido porque se inspirou no meu. O meu, aqui é mais ou menos uns de 14 em 14. Ele tem essas nervurinhas que é para travar, firmar essa chapa de meia sobre esse eixo de truque. Ele é uma peça bem grossa. E como eu já falei, eu preciso que ela seja, porque a peça é muito comprida. Para ela sofrer com a torção de um material muito fino é muito mais fácil. Então aqui é parruda, que é 19 mm. Não é um material que muitos vão encontrar fácil e tão barato, mas assim, se for para construir um trem grande, tem que ter esses certos cuidados, porque esse material aqui é parrudo, é para carreta. Isso aqui tem que aguentar em cima dele em torno de 50 toneladas em cima do caminhão inteiro, mas assim dá assim em torno de umas 10 toneladas cada eixo, mais ou menos. Então dá para ter uma ideia de quanto esse eixo tem que aguentar. E mesmo ele sendo velho aqui, tem que ter cuidado para ele não estar trincado. Eu examinei ele. Aí é o seguinte, aqui como dá para ver, isso aqui mede uns 12. Aqui a chapa mede 13. Isso aqui é quadrado o perfil aqui. Como é que eu sei que esse eixo aqui mede 19 mm? Já teve uma situação que eu precisei cortar uma rodela do meio de um desse para emendar, para fazer carreta. Aí deu para ver a bitola desse eixo. É um eixo parrudo. Aí aqui mede 20. E aqui na minha ideia vai ter uma chapa aqui com rabo de andorinha. E para me construir essas peças, eu vou planar aqui, dar meus pulos e construir um carrinho básico aqui em cima para correr aqui em cima, para usar essa superfície já plana. Aí montar uma estrutura aqui na ideia das retíficas dos caras, só que dessa vez usando isso daqui eu consigo ter um aproveitamento de 100%, porque aqui vai estar alinhado. Aí eu mexo nas barras chatas, que eu vou ver se eu consigo encontrar barra chata entre 5/8, que é 16 mm, a 19, que é 3/4. Aí eu consigo cortar as peças com certa precisão. E um cuidado também, porque se eu chegar e tocar o material cortando aqui, esquenta muito, bagunça e vira um enjambramento na peça que estraga a peça. E não pode estragar a peça porque tá tudo muito caro. Tanto que esse é o que me deixou muito lento na construção dessa máquina, que eu tenho que ir com cautela. Cada movimento eu não posso perder nada, porque senão o prejuízo é um pouco considerável. No atual cenário não tá dando muito para moscar com o material, porque tá muito caro. Eu fui ver essa chapa daqui, algo próximo para me comprar, cortar, mexer e tal. Velho, material velho. Eu ia gastar mais ou menos uns 300 conto no meus material. Fácil, fácil.
isso aí por alto. Isso, gente, somente na parte de usar para fazer essas réguas, sem contar daí para cima, só nessa pedaço para usar nessa régua. Eu aqui não tinha ainda nem pego a peça e botado. O cara calculou ali pela cubicagem. Na época, isso já faz assim uns 4 meses, então, e as coisas subiu mais um pouco, então eu estou um pouco mais enrolado. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas voltar não é opção, então eu comecei e vou terminar essa máquina, nem que seja lentamente, nem que eu tenha que dar uma nota aí nesse material que eu vou precisar, aí não vai ter jeito. Mas assim eu vou dando um meu jeito, sei que tudo tem jeito. E assim como nasceu o primeiro torno, nascer esse daqui no fundo do meu quintal, não é algo muito difícil, porque já teve gente que fez, então, e eu sei como é que fez, que foi usando aquela régua, aí conseguiu fazer o primeiro barramento e assim conseguiu dar o início às primeiras peças com precisão. Então, gente, como eu falei, essa é o segredo do sucesso. Não precisa ter uma retífica como os caras fabricam aí, que no final elas não tem precisão, que não chega nem perto de uma régua dessa daqui. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Falou. E até a próxima. Comenta aí embaixo o que vocês têm dúvida, que eu vou dar um jeito de ajudar vocês.